Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, irmão e amigo incondicional de todas as horas. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para os nossos irmãos em humanidade, em todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras que Jesus, nosso guia, nos deixou calado no coração. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Francisco Cândido Xavier, quando entrevistado a respeito do amor. Nossa reflexão da manhã. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Amai teu próximo, como a ti mesmo. Falar em amor deveria trazer-nos a certeza absoluta que amar é a fonte da vida, é a única forma, é o único caminho, não tem nenhum outro para a evolução. Não se evolui odiando, não se evolui mentindo, não se evolui trabalhando intensamente 24 horas por dia em prol do enriquecimento material. Nós só evoluímos quando nós amarmos. Porque, na verdade, como já nos disse um grande filósofo, teólogo francês, que viveu entre nós até o ano de 1955, Pierre Teilhard Chardin, nós somos seres espirituais em uma experiência no corpo. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Razão pela qual amar é o único caminho. Mas amar traz-nos, é claro, algumas reflexões profundas a respeito do quanto nós temos aproveitado, a respeito do quanto nós temos dado ouvidos à nossa consciência. Quando nós chegamos no caminho religioso, qualquer que seja ele, nós encontramos Deus e nos encantamos, porque Deus é amor por qualquer lado que se observe, e Deus serve-nos de amor a cada instante, a cada respiração, e nós nos encantamos. Quando nós, dentro do caminho religioso que escolhemos, percebemos que esse caminho é um caminho cristão, que nós somos cristãos, esforçando-nos a cada dia a entender a presença de Jesus, ficamos completamente emocionados, porque percebemos que Jesus é um amigo importantíssimo, é um irmão de primeira grandeza, está sempre ao nosso lado, atende às nossas orações, atende às nossas súplicas, sempre, sem nenhuma exceção. Minimiza o sofrimento, oferece oportunidades, então nós sentimos-nos realmente amparados. E quando nós estamos no caminho espírita cristão, nós vamos entrando cada vez mais no conhecimento, não só nas palestras, na participação dos trabalhos voluntários, nas câmaras de passe, nos trabalhos filantrópicos, nos seminários, e nós vamos percebendo que este irmão, este amigo é o nosso guia. É o guia maravilhoso, é o maior exemplo de amor que viveu na carne junto conosco. E é ele que precisamos seguir. E começamos a perceber que toda a evolução espiritual, então, reside no amor, não tem outro caminho. E resolvemos, em uma noite, a amar. E acreditamos que no dia seguinte, ao acordarmos, estaremos amando. Arriscamos até um palpite: eu vou amar nos 5 quilômetros que distam do lugar que eu estou.
para qualquer direção que seja. Assim, durante esse período em que eu estarei caminhando no dia a dia, 5 quilômetros para cá, 5 quilômetros para lá, eu estarei tão envolvido no amor que não estarei envolvido nas mentiras, não estarei envolvido no que me desvia deste caminho de servir. Mas, na verdade, amar requer regularidade. Amar requer a cada instante, a cada vez que abrimos os olhos, a cada vez que respiramos, a cada vez que percebemos o coração bater. Amar significa, é claro, conversar com a nossa consciência e verificar junto com ela se nós estamos como homens de bem, servindo com caridade, servindo com amor, servindo com justiça, na maior pureza. Conta-nos o irmão X, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, está em Contos desta e Outra Vida, as reflexões que vamos explorar. Conta-nos, irmão X, que havia, na época em que Jesus estava entre nós, ensinando-nos a amar, ensinando-nos a servir mais, havia um caudilho israelense de origem judia que sentia-se incomodado pelo poderio romano, Ibrahim ben Assef. E ele gostaria de ter um levante, de ter um movimento que destituísse os romanos do poder. Mas ele sentia sua liderança muito autoritária e, portanto, um tanto quanto enfraquecida, uma vez que ele não conseguia aumentar os seus exércitos. Ele fica sabendo da presença de Jesus ali em Jerusalém, no momento em que ele estava lá. Então ele acreditava que, devido a todas as informações que lhe chegavam, devido à caminhada evangélica de Jesus, que agora estava perto dos 3 anos, estávamos perto da Páscoa, ele era quem poderia aconselhar-lhe a assumir essa liderança. Nós também fazemos assim. Nós assumimos um compromisso com Jesus e acreditamos que Ele é o nosso guia e modelo. Começamos a vir na casa espírita, no nosso caso, sentirmos-nos amparados, fortalecidos, mas ainda temos dificuldade de compartilhar esse fortalecimento, de compartilhar o que aqui recebemos. Não estamos referindo-nos a compartilhar o que materialmente temos. Estamos referindo-nos a compartilhar o fortalecimento espiritual que recebemos, o consolo que recebemos, as lideranças que o nosso coração nos mostra para lidar com a dor, a forma como nós precisamos compartilhar anonimamente o amor que temos, sem querer nada em retribuição. Então, este caudilho israelense procura Jesus em busca dessas lideranças, desse conforto. E ele chega de forma bastante arrogante, de forma bastante orgulhosa, olha para Jesus e fala: Mestre, eu não te procuro como quem conhece a justiça de Deus. Esta, que corrige os erros do mundo, eu vejo todos os dias. Eu tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal, no auxílio do povo. Nós sempre acreditamos, quando tudo está bem, que somos fortes o suficiente para qualquer tempestade que venha. E não ficamos percebendo que, às vezes, construímos as nossas muralhas para proteger-nos em areia, não em terreno sólido. Então acreditamos que precisamos entender mais Deus para ensinar o esposo a amar, para ensinar os filhos a amar, para ensinar a esposa a amar, os vizinhos do lado direito e do lado esquerdo, que são irmãos, mas neste momento são vizinhos, a amar, porque acreditamos que nós conhecemos bem a justiça de Deus. Então ele disse assim: como eu já conheço, eu quero saber como é que eu posso agir contra o orgulho dos outros, que se agiganta e entrava o caminho.
Como? Como lidar com o orgulho daqueles que atravancam o meu caminho? Como lidar com a vaidade daqueles que tentam o poder e multiplicam as lágrimas daqueles que sofrem os seus ataques? Como? E ele esperava uma resposta de Jesus ousada, uma resposta de Jesus que falasse, talvez, pegue sua espada, vista-se com a sua melhor armadura e revide. Mas Jesus olha-o nos olhos, pega-lhe as mãos e diz: é preciso ser mais humilde e servir mais. Então, se nós queremos amar, se nós amamos verdadeiramente como Deus nos ama, é muito provável que nós, em nossos contatos familiares, os filhos, as sogras, os genros, os tios, é muito provável que, como nós já amamos, nós não reparamos no orgulho, na vaidade que às vezes estes familiares trazem até o nosso colóquio. Nós somos indulgentes com amor e procuramos olhar o esforço destes, como Jesus olhava o esforço de Ben-Assef, e vamos procurar servir mais. A reflexão do Chico, com a qual nós começamos, fala exatamente: ser simples, não sentir-se autoritário, derramar-se em amor de forma humilde. É claro que a resposta não era a esperada. Ele não queria ouvir exatamente essa resposta. Ele queria uma resposta amparada pelo amor, mas que tivesse alguns requintes de revide, que tivesse alguns requintes de personalização, de uma luta que se travaria não só de sentimentos, talvez até uma luta armada. Mas então ele insiste. Mas e a maldade que se segue daqueles que são orgulhosos, que são vaidosos, que espreitam a minha porta, que fazem com que a calúnia chegue perto de mim e me açoita? Nós sempre acreditamos, são fatos, meus irmãos, não são julgamento, que o orgulho não é algo que nos afete, que a vaidade não é algo que possamos apalpar, que a arrogância nós já entendemos e já eliminamos, e que nós não somos maldosos. Nós falamos com aquela rispidez, nós demos aquele empurrão por conta da pressa, por conta da ansiedade, mas não é falta de amor. Nós acreditamos que seja assim, são fatos. Assim como ele acreditava. E Jesus olha-o dos olhos mais uma vez e diz: meu irmão, é preciso mais amor e servir mais. Talvez, pelo amor ter invadido o nosso coração e ocupado um espaço grande, quando a nossa consciência nos direciona o olhar para esse espaço que ele ocupa, nós, como mães, como pais, oferecemos inúmeras oportunidades de reparações e de recuperação aos filhos. Nesse momento, nós, olhando o nosso coração que ama, direcionamos-nos aos filhos, procurando explicar-lhes, procurando mostrar-lhes que terão mais esta e aquela oportunidade de repensar. É por isso que nestas ocasiões, nós conversamos com os filhos dizendo: olha, talvez fosse melhor considerar isto, considerar aquilo. E não chegamos nestas ocasiões com críticas. Esta é a última vez que eu te ajudo. Não venha mais aqui. Ponha-se daqui para fora.
já tem idade suficiente para cuidar da vida. Nós não falamos quando amamos desta forma. Nós passamos esta mensagem de forma amorosa, mostrando que sempre estaremos ali, mas que sempre ofereceremos escolhas pacientes, perseverantes e tolerantes para os caminhos que tivemos que compartilhar com estes filhos, que são filhos nesta nossa encarnação, mas na eternidade dos espíritos são nossos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Mas o Benassef, ele preferia não amar com todas as características que Jesus colocava. Ele não queria amar ao próximo com todas as características que Jesus colocava. Então ele se contém, apesar de Jesus notar o incômodo que ele conduzia-se no diálogo, e ele pergunta a Jesus: mas e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la com aquele que em palavras ofende? Aquele que cospe a violência no olhar? Aquele que traz a nuvem da tempestade nos passos? Arremessando raios de morte, assassinando, provocando a devastação. E Jesus olha-lhe nos olhos e repete com a mais absoluta calma: é preciso mais brandura e servir mais. E os golpes, diz ele, já não se contendo, não querendo mais ouvir. Há criaturas que se esmeram na crueldade. Nós nunca percebemos se somos ou não cruéis. Às vezes, para corrigir este ou aquele procedimento, nós deixamos as crianças isoladas, sem diálogo, sentadas num banquinho, fechadas num quarto. Negamos o diálogo. Vou ficar uma semana sem conversar com você, enquanto não se recompor. E nós não percebemos o quão cruel estamos sendo quando não dirigimos um olhar, uma palavra, um abraço, um aperto de mão àqueles que estão em nossa convivência. Assim era o Benassef. De que modo conduzir, completa ele, o nosso passo à frente destes que nos perseguem, sem ao menos dizer o motivo? Jesus continua ali impassivamente olhando os olhos. É preciso ter mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor, aqueles que roubam, que diretrizes perante aqueles que furtam, aqueles que estão no poder e furtam e não são punidos, aqueles que asseguram a sua própria impunidade por séculos. O que fazer quando tiram do nosso alcance essas conquistas? Jesus continua dizendo a ele, mostrando todas as possibilidades do amor. É preciso mais renúncia e servir mais. Às vezes, os fatos do cotidiano nos levam à contenda, até mesmo no convívio conjugal. Ele chegou a semana tarde da noite, todos os dias. Não reparou o meu esforço, que também trabalhei o dia inteiro e cheguei a tempo de preparar a nossa refeição. Agora ele vai me pagar. Hoje é sábado. Eu saio de manhã. Ele está dormindo do cansaço da sexta que ele quase madrugou. Volto só amanhã à tarde no domingo. Durmo na casa da irmã querida, na casa de mamãe. Ele me paga. E no domingo, nós temos que retornar
porque foi uma decisão momentânea, e conviver com os elos familiares, com o parentesco corporal. E esquecemos da renúncia. Ela me paga. A semana inteira chegou junto comigo e eu tive que ajudar na louça, arrumar a cama. Essa modernidade que puseram agora, que a mamãe não me ensinou. Até as crianças, quem colocou para dormir fui eu. Perdi até o primeiro tempo do jogo do São Paulo. Ela vai me pagar agora. Eu vou embora jogar futebol. Não volto antes do final da tarde. E voltarei, recolher-me-ei em meus aposentos e não quero conversa com ela até amanhã cedo. E faz. E no domingo de manhã tem que levantar e conversar com ela. Tomar o café que ela levantou antes e fez. Compartilhar o choro das crianças pequenas. Pegar o pouco que sobrou do dinheiro e fazer a feira das 11h30, que é mais barato. Onde está a renúncia? O amor é renúncia. O amor é olhar o próximo, indulgente, benevolentemente. Buscar no coração onde está a mágoa, trazer para diante dos olhos, na palma da mão, e falar: contra ti, mágoa, melindre. O perdão, o antídoto do perdão. E perdoar aqueles com os quais nós dormimos magoados. Mas o Ben Assef mal ouviu o que Jesus falou. E foi mais adiante. E os assassinos? Que comportamento adotar? Lares queimados, colheitas queimadas. O poder não faz nada, é complacente para com estes. E Jesus coloca a ele o que nós acabamos de reflexionar. É preciso mais perdão e servir mais. Ele se exaspera. Percebe que tudo que ele queria ouvir não era nada do que ele ouviu. Não tem ali um parceiro. Mas numa última tentativa ele fala: de tudo que dissestes, mestre, eu não entendi o servir mais. Às vezes nós queremos amar. E acreditamos que, como resolvemos amar, acordamos hoje, sábado de manhã, nós vamos amar. 5 quilômetros, como dissemos. Mas não queremos servir. E amar é servir. É vir para o Fraternidade Irmã Maria de automóvel. E vir com o carro mais leve, quando alguém entra, que é nosso irmão, na avenida preferencial, sem nos observar, para que ele possa ir. Vá com Deus, meu irmão, que os teus pensamentos sejam amparados. É abrir a porta para a companheira, para o companheiro, que está bem acomodadinho, que veio até aqui, tirou uma sonequinha de 5 minutinhos, para descer do carro. É cumprimentar a todos. É olhar um irmão que está equivocado, bater no vidro do carro dele e falar: mudou de direção essa avenida. É melhor o senhor mudar o carro de lado, porque o senhor ficou na contramão. Obrigado, irmã. Obrigado, querida. Muito obrigado pelo teu amor. É prestar atenção nesses detalhes. Jesus olhou para ele e disse: se nós estivermos convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no nosso mundo íntimo, quando cuidamos do nosso coração, é viver retamente a prática do bem.
é viver a lei de amor, justiça e caridade, na sua maior pureza, como homens de bem. Com a certeza de que esta lei cuidará de todos, porque Deus é nosso Pai. Não temos desse modo outro caminho, senão o de servir mais, amar ao próximo, como gostaríamos de ser amado. Ben Assef veste o orgulho, a vaidade, a arrogância, olha com desprezo a Jesus, sai da sala sem se despedir. Às vezes, nós frequentamos uma casa de religião e vamos lá e ouvimos o que nosso coração não está preparado para ouvir. Recebemos convites que o nosso coração não está preparado para atender. Então nós saímos com um olhar de desprezo. E se alguém perguntar, como é que foi o encontro? Horrível. Tudo que aquele dirigente podia falar, ele não falou. Aí veio o Evangelho. E lá apareceu alguém igual a mim, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, apesar de eu não conhecê-lo. E ficou falando disto, daquilo que eu não posso fazer. Será que ele faz? Duvido que faça. Assim saiu o chefe israelense. Como nós, às vezes, saímos de locais que nós vamos. Como se fosse muito importante para que nós fizéssemos algo correto, que alguém que nos indicou o caminho correto também o faça. Como se nós fôssemos os responsáveis pela evolução de todos os que estão à nossa volta, quando sabemos que fazemos parte do meio de evolução, que podemos auxiliar, mas a individualidade é mantida sempre, até no plano espiritual. E ele foi embora. Passaram-se 2 dias. O Sinédrio já havia alcançado Jesus. Em companhia de Judas, foram até o horto, prendê-lo. Colocaram-lhe o sofrimento da coroa de espinhos. Açoitaram-lhe. Então Ben Assef, diante do seu orgulho, diante de toda a sua arrogância, foi procurar novamente Jesus. Viu que Jesus vinha caminhando, procurou um degrau numa escada para ficar mais alta. Mais ou menos são fatos da forma como nós fazemos quando nós queremos mostrar para alguém que nós estávamos certos e que ele estava errado. Dedo em riste, peito empinado. Eu não te falei, mulher. Você não quis me ouvir. Olha aí agora o transtorno que nos causou. Ou ela, não de dedo em riste, de mão na cintura. Eu não falei para você que não era assim? Eu falei, você não ouviu. Exatamente desta forma. E ele olha para Jesus e fala: não reages, Galileu? Cadê a tua coragem? Jesus olha-o, para o olhar e diz: é preciso compreender e servir mais. Se nós quisermos refletir sobre o amor e começarmos nesse sábado de manhã, se já não fazíamos, a amar intensamente, precisamos conversar com a consciência e dizer para a nossa consciência: o amor que brande do meu coração, ele é paciente, tolerante, é perseverante.
é compreensivo e é de renúncia. Vivo os ensinamentos deste Pai querido que me abençoa. Sinto quando oro a oração dentro do meu coração. Olho a todos os meus semelhantes com a minha alma, com calma. Derramo-lhes o mar de bondade que estou desenvolvendo entre mim, para dizer que eu estou a amá-los. É um esforço complicado, estamos em um planeta de expiações e provas, mas precisa ter um começo. Quantos começos nós acreditávamos que eram dolorosos, que o caminho seria difícil, e depois de percorrer um pedaço da estrada, nós percebemos que as forças foram renovadas. Nós temos um amigo que faz exercícios físicos todos os dias, 75 minutos, conforme ele relata. E eu falo para ele: Silvio, é fácil? Ele fala assim: os primeiros 7 minutos são terríveis, depois eu me acostumo. Mas que primeiros 7 minutos? Ele falou: de todos os dias. Os primeiros de 7 a 10 minutos de todos os dias são horríveis. Eu não acordei, eu ainda não estou amando fazer o que eu estou fazendo, mas depois vai que é uma beleza. Amar provavelmente vai nos dar essa experiência. No começo o orgulho vai bater na porta para dizer: esse não merece. A vaidade vai falar assim: só isso? Não ofereça nada, isso é pouco. A arrogância vai falar assim: compare, olha só o que você já fez, olha lá aquele outro que não fez. Mas se nós deixarmos passar os primeiros 10 minutos, nós vamos amar sem pedir. Nós vamos amar com compaixão e não com pena. Porque a compaixão, ela nos ensina a entender a dor e auxiliar a dor, mas não trazer a dor para dentro de nós. Vai nos ensinar a nos amar como Jesus nos ama, e não como às vezes nós queremos amar. Nós amamos com essa intensidade, muito provavelmente, os filhos. E quando um adoece, e nós percebemos que vai levar um tempo para aquela recuperação acontecer, em função de como está sucedendo os fatos, nas orações, nós pedimos: ó, meu Pai querido, tira a dor dele, tira a dor dela, joga tudo em cima de mim, olha como eu sou mais forte, deixa que eu aguento, mas livre ele, livre ela dessa, tão pequenininho, só um aninho. E Deus nos dá força, mas deixa aquele ser, filho nosso, 1 ano de idade, viver a sua dor. Nós não podemos fazer transferências de dor, mas nós podemos fazer transferência de amor. E o amor é paciente, o amor é benevolente, o amor é tolerante, o amor é perseverante, o amor é fraterno. Quando oferecermos o amor de forma intensa a todos os nossos semelhantes, sem nenhuma preocupação de se tem merecimento, sem nenhuma preocupação de seu passado, mas de forma indulgente, vendo só as suas possibilidades de crescimento, nós vamos realmente entender este amor que Jesus nos passa, esse amor fraterno, universalmente fraterno, que não coloca nenhuma restrição e que renuncia. E a renúncia é quando nós entendemos que na convivência que estamos naquele momento, quem está conosco ainda está esmerando-se na capacidade de amar. E vem a nossa renúncia de entender, a nossa indulgência e tolerância, o nosso perdão quando o nosso coração desvia, e a nossa mão sendo estendida para que ele possa seguir o seu caminho. Estender a mão sempre com amor.
André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, deixa claro: jamais deixe de estender a tua mão para levantar aquele que tropeça à tua frente. Tu mesmo não sabes em que trecho da caminhada vais tropeçar. Jesus, esse irmão querido, incondicional de todas as horas, nos abençoe. E que possamos sentir as bênçãos deste Pai querido, em formas de raios de luz ou do perfume de pétalas de rosas brancas, abençoando e coroando com amor os nossos corações. Que assim seja.